um jogo importantíssimo. 3 pontos aí já encaminha e nos dá uma tranquilidade muito grande para a sequência, né, da Libertadores. Então a gente pôde treinar, corrigimos algumas coisas, esperamos apresentar um bom futebol e fazer logicamente os 3 pontos para que a gente já possa encaminhar essa classificação. Temos uma provável escalação do time comandado pelo técnico Paulo Souza, já com uma dúvida no gol. Será que vai o Santos ou vai o Hugo? Dúvida boa. Dúvida boa, Tinha um né? tempo que essa dúvida não era legal, não. Mas... Hoje o Hugo é o titular. É? Mas nas Copas, será que não muda? Tem sido titular. Vamos ver. William Arão, Pablo, Felipe Luiz. Lembrando que o Davi Luiz foi liberado, né, para resolver problemas particulares, né? Aí o Isla para a alegria de Paquita Rubro-Negra. Thiago Maia, João Gomes e Lázaro. Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol é o provável Flamengo para enfrentar a Católica. E é um Flamengo que, é bom lembrar, ou não tão bom, para o torcedor rubro-negro, vem de derrota no Campeonato Brasileiro. Rafa Marques, seria uma resposta voltar a vencer hoje pela Libertadores ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? É curioso isso, né, Abel? Porque, na verdade, tem a ver, porque o torcedor sempre espera a resposta no jogo seguinte, independentemente da competição, mas é porque, normalmente, né, o juízo de valor na comparação entre as duas competições é invertido, né? O time tem tropeços na Libertadores, regularmente, normal, historicamente sempre foi isso, e aí se recupera jogando contra uma equipe um pouco mais fraca no Campeonato Brasileiro. O Flamengo encontra mais dificuldades no Campeonato Brasileiro do que na Libertadores. A chave do Flamengo é fácil, o Flamengo é disparado o melhor time. Eu disse até quando saiu o sorteio que o Flamengo tem totais condições de ser o time de melhor campanha, brigando ali com o Palmeiras, quem vai ter aquela chamada vantagem, né, até a semifinal de jogar a segunda partida em casa. E talvez seja hoje o jogo menos fácil da fase de grupos, porque é contra o segundo melhor time, que é a Católica, e na casa da Católica. Eu acho que isso traz contornos de dificuldade um pouco maior para o Flamengo para essa partida. Mas, no geral, esse time que nós vimos há pouco é suficientemente capaz de vencer o jogo. E sobre o gol, percebam uma coisa que eu acho que ajuda a elucidar, a clarear a discussão aqui no F360. Quando o Santos foi contratado, dias depois pintou a viagem para o Peru, para o jogo contra o Sport Cristal. E ele viajou. O Flamengo foi com 4 goleiros, 3 deles ficaram no banco de reservas. O Santos não jogou, mas ficou no banco, já sentindo o clima de Libertadores. Desde que ele chegou ao Flamengo, ele fez uma partida. Contra quem? Contra o Tajeres, de Córdoba, no Maracanã. Ou seja, o jogo da Libertadores. É correto raciocinar, não sei se tem uma relação direta com essa história de um ser goleiro do Campeonato Brasileiro e o outro ser goleiro da Libertadores, mas por uma questão de lógica, é correto raciocinar que o Santos será o goleiro hoje, logo mais à noite, contra a Universidade Católica. E tem que ser. O Santos é melhor do que o Hugo, foi contratado para ser o goleiro titular e como o Flamengo tem na Libertadores, como sempre, a sua meta principal, é absolutamente plausível que coloque em campo o seu melhor goleiro. Eu acho que o Breler discorda. Ou estou enganado? Discordo do nosso nobre Rafa. Você discorda? Para mim, o Hugo é o titular e o Hugo só vai criar casca se tiver jogos desse tipo. Jogar fora na Libertadores, sentir o que é a competição. Então, por mais que é um luxo para o Flamengo ter um grande goleiro como o Santos na reserva. Mas, para mim, para o treinador, é um custo também, até diante do grupo, barrar um goleiro que vem bem e um goleiro jovem. Um goleiro que o Flamengo pode ter retorno não só técnico, mas financeiro com ele. Então, eu vejo que é o momento do Hugo. O Hugo já tem 23 anos e encontrou um treinador que confia nele, uma comissão técnica que tem o elogiado, que tem feito o Hugo evoluir, sobretudo no jogo com os pés. Ainda, é claro, não passa a segurança que o Diego passava nos bons tempos, né, quando estava em 100% em forma física. Mas é um goleiro que tem condições de assumir e vestir de vez essa camisa de titular e acredito que é coerente da parte do Paulo Souza mantê-lo como titular, independentemente da competição. No lugar do Paulo Souza, eu manteria o Hugo na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Mas e se houvesse um rodízio? Acontece bastante na Europa, né? Às vezes um goleiro joga nas Copas, o outro joga na Liga, ali nos pontos corridos. O Brasil acho que não costuma acontecer muito. Ficariam os dois insatisfeitos? Será, professor? Então, dá para pensar nessa hipótese? Sabe, isso é uma coisa que eu ia colocar antes de tudo. Precisa ficar claro para os goleiros. Os goleiros não podem ter essa dúvida que a gente tem aqui.
Será que o critério é o critério do goleiro da Copa e do goleiro do campeonato? Ou será que o critério Ou estão sendo testados a cada jogo? A primeira coisa é avisar os goleiros, para eles estarem à vontade dentro dos critérios. Eu acho todo critério válido. Depende do momento, depende de com quem você trabalha, depende da cabeça do treinador. Essa questão envolvendo o goleiro sempre existirá. E não é só por contratação, não. É a questão do cara que saiu por contusão, aí quando ele volta, o reserva está bem. Toda hora a gente está discutindo isso aqui no futebol. Então pega essa batata quente aí, professor. Pra você joga o Hugo, joga o Santos ou faz rodízio? Eu manteria o Hugo, porque se eu fosse técnico, o meu critério era trabalhar com quem está melhor na posição. Agora, entendo perfeitamente que outros pensem diferente. Na Europa, os técnicos pensam diferente. Lá tem muito claro o goleiro do campeonato e o goleiro das Copas. Para você, o Hugo está melhor. Para mim, o Hugo, nesse momento, não merece sair do time. O Santos jogou pouco, né? Diga, Rafa. Fez um jogo. O Santos fez um jogo, gente. Não dá para dizer com toda certeza que o Hugo está melhor. O Hugo tem mais jogos. O Hugo vem jogando bem, mas já falhou 2 vezes nessa temporada. É bom deixar claro. Uma delas no Fla-Flu, disputado no Campeonato Carioca, que não era o Fla-Flu decisivo, mas ele falhou. Ele é um goleiro, sim, promissor ainda, é em formação, tem deficiências na sua formação claríssimas. Ele é aquele goleiro que a gente dizia aqui no Rio de Janeiro, que é o goleiro da pelada, né? Ele vai em todas. O reflexo do Hugo é absurdo. Ele tem um ótimo tempo de bola. Debaixo das traves, ele é fantástico. Mas ele tem problema com os pés, ele tem problema... o goleiro não é obrigado a saber jogar com os pés. Não, mas também não pode ser completamente nulo, né? Sem nenhum tipo de potencial de contribuição com os pés. Alguma coisa ele tem que saber. O tempo de bola para saída do gol dele ainda é ruim, ele tem problemas na formação. Ele é um goleiro que claramente teve o seu talento sugado e utilizado nos times que ele jogou na base. Mas ele cresceu e se profissionalizou com algumas deficiências, algumas falhas que são muito nítidas. O Santos é mais completo e só jogou um jogo. E detalhe, com ele em campo, o Flamengo ganhou também a saída com os pés na partida contra o Tadjeres. Quando raramente o Tadjeres avançava as linhas, o Santos foi mais um jogador a participar da construção. O Flamengo começou a jogar bem, recuperar um pouco da sua qualidade naquela partida com o Santos no gol. É só um contraponto, porque ele só fez o jogo. Gostaria de te ouvir também, Gustavo. Eu estou pensando aqui, é uma questão delicada, que eu acho que o técnico tem que ter personalidade e talvez, acho que a nossa cultura futebolística não esteja tão habituada ao rodízio. Sim. Se ele vai fazer, penso eu, mais ou menos como o professor falou, deixa claro, olha lá, você vai jogar as Copas, você vai jogar... Porque sabe o que eu estou pensando? Por que eu falei que é delicado? Eu estou imaginando que qualquer decisão ali, ou quase todas, alguém vai ficar de biquinho. Mais um motivo para avisar as regras do jogo. É? Vamos lá. Joga o Hugo. Pode ser que o Santos, saí do Atlético Paranaense, de vez em quando estou na seleção brasileira, era titular, os caras me trazem para cá para ficar no banco. Se ele põe o Santos, o Hugo, mas quando eu melhorei, estou jogando bem, tarará, os caras me tiram. O cara não pode titubear ali, não. O que você acha? Direto, na lata. Eu colocaria o Santos para jogar. O Santos é melhor do que o Hugo. O Santos hoje, na lista da seleção brasileira, ele é o 5º. Na lista da seleção brasileira. É o 5º? É. Alisson, Ederson, o Everton... Everson, do Galo. O Everson do Galo também. Ele é o 5º. O Santos é melhor do que o Hugo. Talvez o Hugo, daqui a alguns anos, se torne melhor do que o Santos. Hoje não é. Por mais que ele esteja jogando bem. Eu acho que qual é o parâmetro de avaliação para o Santos no Flamengo? É um jogo só, então não há. Eu olho, o meu parâmetro de avaliação é o Santos. Então, mas justamente por isso o Hugo não está na frente. Se o Hugo tem mais jogos recentes bons, o outro tem um jogo só... Mas ele foi contratado então não agora. É por causa do jogo. Mas ele foi contratado agora. Não, ele foi contratado porque é melhor do que o Hugo. Não, concordo, senão ele não chegaria. Sim. Mas eu acho uma baita injustiça tirar a camisa do cara. No momento que ele está bem. Eu não acho, porque se há um outro jogador que chegou agora no clube, foi contratado, e na avaliação da pessoa que escala é melhor... Eu não vejo injustiça. Mas aí entra o potencial dele é melhor, o que ele fez no Atlético é melhor. Mas a gente sabe o que é o Santos, quem é o Santos. Não, eu concordo que o Santos talvez seja mais completo. Um goleiro até mais experiente também. Mas pelo que vem demonstrando, será que essa diferença é suficiente para barrar um goleiro que está bem? Não, eu entendo. Esse é o ponto que na cabeça do Paulo Souza deve passar e até para... Por isso que há dúvida, né? E assim, se o Hugo... Eu acho que o que o Gustavo está querendo dizer, que eu entendo e concordo,
e talvez o Rafa tenha dito algo semelhante, que não se deve avaliar o Santos pela carreira dele no Flamengo, que tem um jogo. Claro, Deve-se avaliar o Santos pelo goleiro que ele é, pelo que ele fez no Atlético Paranaense, e por isso chegou ao Flamengo. Agora, quem está lá dentro, por exemplo, dia a dia, né? Lógico. tem gente que acha o Hugo melhor, ou com mais potencial. Tarará. O Gustavo acha o Santos melhor. Agora, muitas vezes não é nem o técnico, às vezes é o preparador de goleiros, o treinador de goleiros que acaba decidindo ou influenciando. Sim, e sobre o rodízio, né? Eu acho que trazido vale... pelo Paulo Souza, hein? Como? O treinador de goleiros é da comissão do Paulo Souza. Ele trouxe o treinador de goleiros e quando esse profissional chegou, ele fez elogios ao Hugo Souza, disse que era um diamante a ser lapidado. Foi uma matéria até na Flá TV. Muita gente surfou nessa onda. O Flamengo finalmente vai ter um treinador de goleiros que vai ter um olhar de preparação, de qualificação, de potencialização em cima do Hugo Souza. Agora ele vai voar. E eu também acho que vai. Acho que no futuro ele vai ser um goleiro tecnicamente mais completo do que o Santos, se ele continuar nessa toada. Mas é aquilo que o Hoffman falou e eu compactuo dessa opinião. Hoje não é. Gente, hoje é dia 28 de abril. O Santos tem 27 dias em que foi anunciado como goleiro do Flamengo. Então, assim, não daria para comparar em relação ao Flamengo um e o outro. Agora, o Flamengo não gastou 15 milhões de reais para trazer um goleiro no momento em que os dois eram criticados asperamente porque não transmitiam confiança, segurança ao time para ficar no banco o tempo todo. Por isso o Santos vai acabar pegando essa vaga, senão hoje, no curto espaço de tempo. Diga. Sobre rodízio, eu acho que vale explicar como que funciona, já que o técnico do Flamengo é europeu, acho que vale explicar como funciona na Europa essa questão do rodízio de goleiros para campeonato e Copa. Não existe rodízio de goleiro, vou pegar a Espanha como exemplo, em La Liga e Champions. Aí é o mesmo goleiro que joga. Existe rodízio de goleiro no campeonato nacional e na Copa Nacional. Ou se eventualmente um time joga o campeonato nacional e o segundo ou terceiro torneio continental. Liga Europa já teve, não teve? Na competição Esse claramente é o exemplo. secundária. Se não me engano, teve Esse é uma o final. exemplo. Foi uma final de Liga Europa? Sim. O Vila Real mesmo, na temporada Real. passada, tinha o Rulli, que hoje é o titular absoluto, que joga em La Liga e na Champions League. Na temporada passada, ele era o goleiro titular da Europa League, quando eles conquistam a Europa League. Então, assim, o padrão de trabalho de rodízio de goleiro na Europa é assim. O seu time vai jogar Champions, Campeonato Nacional e Copa Nacional. O treinador entende que vai rodar os goleiros. O goleiro titular joga o Campeonato Nacional e a Champions. O goleiro reserva joga a Copa Nacional. Seu time vai jogar Europa League, Campeonato Nacional e a Copa Nacional. Opa, aí eu rodo meu goleiro uma competição a mais. Eventualmente pode jogar também o reserva, Europa League e a Copa Nacional, e o titular joga no Campeonato Nacional. Não é uma regra, mas é algo comum. Acontece. Quando há um rodízio um pouco maior, gera problema. Qual é o problema do momento? Paris Saint-Germain, que tinha o Keylor Navas, contratou o Donnarumma, o Pochettino tentou fazer um rodízio maior, rodando esses goleiros na Champions e no campeonato, cada um jogava um pouco. Hoje é uma das crises internas do Paris Saint-Germain. Os dois já reclamaram. Que pode virar, de repente, tomara que não, né? Mas aí, uma aí crise tem no aquela Flamengo. coisa. Completa rapidinho, professor, para a gente Eu falar acho que do ataque. o goleiro tem aquela coisa do estereótipo, entendeu? Você olha para o cara, não gosta do cara. O Keylor Navas é um exemplo disso. O Keylor Navas é um campeoníssimo fora. Estão sempre questionando o Keylor Navas em todo lugar que ele vai. Tem muito a ver com a nacionalidade. Então, isso aí é um preconceito com a nacionalidade. Eu tenho medo que tenha essa síndrome também. Não, é jovem, o Hugo, tudo bem, mas eu acho que ninguém tem que ser punido de cara, entendeu? Se o Santos, acho que foi uma ótima contratação, o Flamengo precisava de goleiro mesmo, porque naquele momento tinha 2 goleiros que não estavam rendendo. Só que nesse momento é um momento bom do Hugo. E para o goleiro, o momento é muito importante. Sabe lá qual vai ser a chance de pegar essa camisa de novo? Eu estou pensando muito em função do fato de ter sido goleiro também. O momento do Bruno Henrique, eu diria que, em comparação a tudo que ele já fez no Flamengo, não é dos melhores, até por estar vindo aí de lesão, aliás, uma sequência de lesões desde o ano passado. Mas foi relacionado de novo. Bruno Henrique faz muita falta, números do Flamengo desde 2021, 100 estaduais. Então, com Bruno Henrique, são 45 jogos, 28 vitórias, 9 empates, 8 derrotas
quase 70%, 68,9% de aproveitamento. Sem Bruno Henrique, aproveitamento menor, pouco mais de 60%, com 11 vitórias, 7 empates e 4 derrotas em 22 partidas. Os gols marcados, a média é maior com Bruno Henrique. Lembrando também, Breler, que nos 2 últimos jogos, não estou enganado, é isso mesmo, o Flamengo não fez gol, né? Não. Atlético Paranaense Palmeiras. E Palmeiras. E não ganhou, né? O Bruno Henrique adiciona não só o corredor, que ele tem mais drible, mais arrancada que o Lázaro, quando está bem fisicamente, mas também um poder de fogo. O Bruno Henrique consegue encostar no Gabigol, no Arrascaeta, tem entrosamento com eles e, naturalmente, com ele o Flamengo fica mais perigoso no ataque. A questão do Bruno Henrique é meramente física. Quando ele está à disposição, é indiscutível que ele é o titular, o Paulo Souza já afirmou isso, e ele foi titular com todos os treinadores do Flamengo. Nunca houve um questionamento sobre a fase técnica do Bruno Henrique. Ele, nesse aspecto, é muito regular. A questão que pega para ele é ter se lesionado bastante e não estar à disposição em muitos momentos. Por isso o Lázaro ganha espaço. Mas hoje é preciso ver que o Bruno Henrique, em alguns momentos, vai ter de fazer uma função de recomposição. Isso não é crime. Você não poda o Bruno Henrique por pedir, olha, dá uma acompanhada no lateral, fecha o espaço. O Bruno Henrique com o Jorge Jesus fazia muito esse movimento de fechar ali, estava bem fisicamente, estava voando. Então, eu não vejo o Bruno Henrique... o Bruno Henrique virou ala com o Paulo Souza. Não virou, assim como o Lázaro também não é um ala. O comportamento dele é diferente. O Lázaro, inclusive, em alguns momentos, o Marinho entra, porque o Lázaro tem a característica de ir demais para o meio. O Bruno Henrique vai também, mas o Bruno Henrique é mais incisivo. Ele vai para o meio para finalizar, para chegar dentro da área. Então, é um movimento mais agudo. Então, é entender que o Paulo Souza, em alguns momentos, vai precisar puxar o Bruno Henrique e, por isso, é preciso dosar bastante. O Lázaro vai ter mais oportunidades, o próprio Marinho, porque o Bruno Henrique, por ter tido tantas lesões, certamente vai precisar ser preservado em um ou outro jogo. Mesmo não estando 100%, vamos dizer, tem que jogar? Começar jogando? Tem, ele é o titular absoluto, pela experiência que tem, pelo cartel que tem no Flamengo. E repito, o Bruno Henrique não... Viveu ali poucos momentos, ali um jejum, um ou outro jogo ruim, mas o Bruno Henrique não teve uma má fase técnica do Flamengo. Isso não aconteceu. O problema que ele tem é físico. Eu sou fã do Bruno Henrique, acho que ali no Flamengo, jogando ao lado do Gabigol, é o feijão com arroz. Não tem que inventar. Diga, Rafa, diga. Eu tô corneteiro demais ou... Então, esse é o ponto. Não, você está certíssimo. O teu raciocínio é perfeito. O Breler falou sobre a questão do Bruno Henrique não ser ala. Eu vejo um pouco diferente. Eu acho que sem a bola, ele é um meio aberto pela esquerda. Ele recompõe nas 2 linhas de 4 de marcação. Mas com a bola, inicialmente, é ele quem tenta dar profundidade como ala pela esquerda. Claro que a movimentação do jogo e a oportunidade que o Flamengo tem girando suas peças de meio campo de dar esse corredor para o Felipe Luiz avançar, isso vai fazendo o Bruno Henrique naturalmente derivar para dentro, até porque ele é destro jogando pela esquerda. Mas o ponto principal não é nem a posição. Para mim é você afastar o Bruno Henrique do Gabigol. É você pegar a manteiga e não passar no pão. Deixar a manteiga no canto e o pão no outro. Eu acho que fica descasado, porque existe um entendimento até no olhar. Um sabe o movimento do outro. Eles precisam estar próximos na fase construtiva do Flamengo. Assim como o Everton Ribeiro tem que jogar pela direita. Ainda bem que o Paulo Souza parece ter sepultado a ideia dele ser mais uma opção de ala pela esquerda. O Everton Ribeiro é um construtor canhoto que precisa jogar do lado direito para poder cortar para dentro e ter o campo à sua disposição, o olhar mais longitudinal, para poder ter jogadas de aproximação com os homens de frente. Isso o Everton Ribeiro faz muito bem. E o Arrascaeta não pode ter responsabilidades defensivas, porque ele é o craque do time. É um jogador que tem que se movimentar mediante a linha de marcação adversária para poder gerar o espaço. Foi assim que o Flamengo chegou ao êxtase com o Jorge Jesus. Então o esquema tático, a posição para mim, acaba sendo menos relevante. Só é bom lembrar o seguinte, em relação ao Bruno Henrique, ele não fez um bom campeonato carioca, não fez, se machucou e tudo mais, mas nas últimas 3 partidas que ele jogou, 2 de Libertadores e 1 de Brasileiro, ele fez 2 gols e deu 2 assistências. Ele, em condições, é titular absoluto e uma das peças-chave desse time. É óbvio, professor, para tocar a bola para você, que deve haver o posicionamento, as instruções, tática, os jogadores têm que seguir tudo isso, mas pensando nessa dupla,
Eles têm um entrosamento que já vem desde a época do Santos. Isso. E no Flamengo é absurdo. Eles têm que ter a preocupação de posição, de tática, enfim, de sistema, mas eles jogam, quanto mais liberdade para eles jogarem, também ajuda ou não? Isso aí, lá na vila, perto de casa, tem um ditado que o pessoal fala assim, pela ordem. Pela ordem? As coisas são pela ordem. Enquanto o Rafa estava falando, até antes dele falar, eu pensei num hipotético diálogo do Bruno Henrique com o treinador. E esse diálogo é importante, né? Eu fiz muitos anos um programa com o Rivelino, e o Rivelino falava que lá em 70, quando o Zagallo botou ele, teoricamente, na ponta esquerda, a primeira coisa que o Rivelino fez foi procurar o Zagallo e falar assim, Zagallo, que ponta esquerda é essa? Porque se for a ponta esquerda do Edu, de ir para a linha de fundo, eu não vou saber fazer. O Zagallo tranquilizou ele, falou, não, Riva, eu quero você com um trabalho mais fechando, próximo, parecido com o que você faz. Aí ele se tranquilizou e em 70 ele jogou ali no que se chamava de ponta esquerda. Se eu fosse o Bruno Henrique, num diálogo com o técnico, eu falaria para ele assim, simplesmente, quer que eu recomponha? Eu recomponho. Mas, por favor, não me afaste do Gabigol. Só isso. E sabe o que eu imagino, Gustavo? Exatamente. Um papo de vários técnicos no mundo. Do Klopp com o Salah e com o Mané. Do Guardiola antes no Barcelona, por exemplo, conversando com o Messi, Xavi, Iniesta. Tem posicionamento, você vai fazer isso, você vai ajudar aqui. Mas quando você tiver a bola com você, fique à vontade. Claro. Não existe isso? Lógico. Com esse tipo de jogador? Lógico. E não deve ser assim? Com o Bruno Henrique, por exemplo? Para pegar esse gancho mais tático que você citou, Abel, o Roger Machado me disse algo uma vez que eu jamais esqueci e levo isso comigo no meu aprendizado de futebol também. O esquema tático, ele tem que potencializar o individual. Não adianta você pensar um esquema tático se você não tiver as peças necessárias à disposição. Então, você tem que olhar para o Bruno Henrique, claro, dentro de um padrão tático, dentro de movimentações, dentro de funções pré-estabelecidas, mas você tem que potencializar o individual dele. E o Bruno Henrique tem individual para desequilibrar no futebol sul-americano. Já mostrou isso. Já mostrou isso em outras edições de Libertadores com o próprio Flamengo. Então, o Bruno Henrique, com plenas condições físicas, ele é titular absoluto do Flamengo, tem que jogar próximo ao gol e, consequentemente, próximo ao Gabigol. Abel, esse jogo, para o Paulo Souza, tem mais uma importância. O Flamengo vem de derrota, Jorge Jesus no Brasil, então esse é o fantasma eterno. Ih, rapaz. Não, mas imagine o cenário. Imagine o cenário. Tinha esquecido desse detalhe. O Flamengo sempre vai mal contra a Católica lá. Nunca conseguiu vencer a Católica. São 3 derrotas jogando. É um jogo chato. Jogo chato, porque é o concorrente a se eliminar. O Tajeres está em segundo. Então, se o Flamengo vence... Desculpa te interromper. Vai jogar com fantasma, é isso? Não. Fantasma por perto. Joga porque ninguém do clube internamente faz questão de afastar esse fantasma publicamente. Enquanto a gente não tiver alguém do Flamengo se posicionando e dizendo o Jorge Jesus é o nosso treinador, o Jorge Jesus não é nosso treinador. Você até se confundiu. Pois é. O fantasma, ele é tão assustador. Ele tá sempre... Quando o assunto é Flamengo, quantas vezes a gente cita o nome do Jorge Jesus aqui? Tem que virar a página, não, né? Mas no clube não se vira essa página. Eu tô de acordo. Nem parte da torcida. Enquanto alguém da diretoria não chegar e der esse cacife para o Paulo Souza, falar, o Paulo Souza é o treinador até o fim da temporada, nós tentamos a volta do Jorge Jesus, o Jorge Jesus não quis, ele descartou o Flamengo naquele momento, não descarte, ele não respeitou o Flamengo, não, naquele momento não era interessante para ele voltar, e aí um abraço, a vez do Jesus não é agora. E nem quando ele estava aqui, renovou o contrato e foi embora. Sim. Então, lá em 2020, né? E para o Jesus, vamos combinar também, é muito conveniente esse passeio, né? Nesse carnaval fora de época. Chegar agora que o contrato dele com o Benfica está vencendo, vai deixar de receber, já está em busca de um novo clube no mercado. O cara não tem direito de brincar o carnaval? Tem, claro que tem. Você acha que ele está sondando o território, assim? Mas ele não chegou atrasado para o carnaval? Não, desfile das campeãs. Chegou por isso. Ele chega na boa. Tá ficando difícil justificar. É o carnaval de dia. De bobo ele não tem nada. Como é que é, De Rafa? bobo ele não tem nada.
Eu não entendi, repete. De bobo ele não tem nada. de bobo ele não tem nada. Não, E de assim, bobo ele não tem nada. Ele sabe fazer, ele conhece a dinâmica, ele sabe o que toca o coração do torcedor, ele sabe o que é interessante para a opinião pública, ele sabe quando o nome dele tem que aparecer e virar o assunto, entrar no Trend Topics do Twitter. Ele sabe tudo isso. E outra coisa, esse fantasma que o Breler falou, ele é alimentado estrategicamente pelo Marcos Braz, porque é muito cômoda a situação dele. Se o Paulo Souza começar a não ter resultado, manda o Paulo Souza embora e está tudo certo. Continua o torcedor achando que um dia Jesus vai voltar. E não estamos falando de questões bíblicas, de religião. Estamos falando de questões de futebol. Exatamente, é isso que o Flamengo alimenta isso estrategicamente. Enquanto mantiver acesa essa chama, quietinha lá, com uma tampa em cima para não queimar muito, ela está viva e ela vai sendo o elemento para controle sobre a massa. Ô, Gustavo, até, desculpa te interromper. Nessas circunstâncias, a gente não enxerga o presidente do Flamengo, o presidente Landim. Landim que, nos momentos de glória, a gente cansou até de ver em entrevistas, em aparições públicas. E esse não é um momento de crise do Flamengo, mas é um momento em que há muitos questionamentos voltados à direção e muita omissão também. Desde o ano passado, o departamento médico do Flamengo é questionado, o Flamengo prometeu mudanças, o Marcos Braz prometeu um pronunciamento público que foi adiado e nunca mais aconteceu. Então, e esse momento, o departamento médico do Flamengo está lotado de novo. Tem Vitinho, Mateuzinho, o Bruno Henrique, lesões constantes, até para explicar processos para o torcedor. Olha, o departamento médico, a gente confia porque as coisas acontecem dessa maneira. O caso do Diego, que para mim é um caso sério de intimidação de um profissional dentro do CT, e o Flamengo também não se posicionou. O caso do Marcos Braz, o Landim, que é o presidente, ele resolve dizer, não vou assumir conselho na Petrobras porque é o momento de me dedicar integralmente, e ele tem um vice de futebol que tem um cargo público, que é vereador. Então, e não é coerente dar uma explicação, não, no caso do Marcos Braz é diferente, eu vou assumir essa responsa e eu vou dar a cara para falar. Então, está faltando Landim no Flamengo, não só para dar explicações, mas para dar segurança ao trabalho, para falar, acreditamos no Paulo Souza, independentemente de Jorge Jesus, temos boa relação com ele, se quiser vir aqui no clube vai ser bem-vindo, mas o técnico até o fim do ano é o Paulo Souza. E Jorge Jesus no clube? Você quer tumultuar mais ainda? Não, estou falando hipoteticamente, mas para mim há uma omissão da diretoria e, sobretudo, do Landim, nesse momento em que os questionamentos são mais voltados à diretoria do que necessariamente para o campo e para a comissão técnica. Diga, Gustavo Hoffmann, você queria falar sobre o fantasma de Jorge Jesus? É isso? Não, porque eu acho que não é nem um fantasma. É realmente, ele personifica o mito do rei Sebastião de Portugal. Né? O rei Sebastião em Portugal vai para a guerra, morre em combate, e o povo português fica no aguardo do retorno do rei Sebastião. E isso vira um mito em Portugal porque é o retorno dos bons tempos, de uma sorte melhor para o país, para o povo. E o Jorge Jesus meio que virou isso no Flamengo, né? O retorno do rei Sebastião tão esperado. E o que aconteceu com o Jorge Jesus do Flamengo foi algo tão especial, tão único, que a probabilidade daquilo acontecer de novo, de haver uma química tão forte entre torcida, diretoria, jogadores e comissão técnica, é muito pequena. É um dos motivos dele ter ido embora e de não ter voltado. Ele também sabe disso. Parte da torcida do Flamengo cita o exemplo do Tite no Corinthians, que também teve uma passagem arrebatadora, ganha a primeira Libertadores e volta em 2015 para ganhar o Campeonato Brasileiro. Mas é isso, é um caso em poucos. É preciso ter cuidado e bancar o Paulo Souza no carro. O Flamengo tenta, então, logo mais a sua terceira vitória nessa fase de grupos da Libertadores da América, com transmissão aqui na ESPN, nos canais esportivos do Grupo Disney e também no Star Plus. 18h45 começa a nossa transmissão, mas antes tem aquele pré-jogo no ESPN FC.